O decreto Intermirifica institucionaliza a comunicação social na Igreja Católica. Preparado por uma comissão pré-conciliar especial, o primeiro projeto de um documento sobre os meios de comunicação social foi apresentado ao Concílio na 25ª Congregação Geral durante a primeira sessão e debatido durante 3 congregações gerais. O esquema contava, então, com 114 parágrafos e ocupava 40 páginas. Terminados os debates, o texto foi substancialmente aprovado, mas a comissão recebeu o encargo de extrair do projeto os princípios doutrinários essenciais e as diretrizes pastorais mais genéricas para formulá-los de modo conciso. Um ano depois, na 67ª Congregação Geral, que foi no dia 14 de novembro de 1963, a comissão apresentou ao plenário o novo texto, emendado e reduzido de 40 páginas para 9, de 114 parágrafos para 24, a 2 capítulos. Não houve novo debate, mas o texto recebeu 368 votos modificativos. Na sessão solene do dia 4 de dezembro de 1963, conseguiu 1.960 placet, contra 164 votos negativos. Foi aprovado pelo Papa Paulo VI e promulgado com o nome de Intermirifica. Portanto, o decreto sobre comunicação do Concílio Vaticano II completará em 2013 seu jubileu de ouro, ou seja, 50 anos. Foram 2 os primeiros documentos do Concílio: liturgia e comunicação. Nisso, a Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, assinalou algumas prioridades em relação aos novos tempos que viriam adiante. 2 eram as expectativas relativas a este decreto. O grande público desejava um ensinamento sólido acerca de um problema ainda pouco conhecido. Aqueles que trabalhavam já em diversas experiências práticas desejavam algo mais que uma simples doutrina. O reconhecimento de que a comunicação social é uma das mais importantes preocupações da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, ao tempo do concílio, os padres conciliares não tinham à sua disposição uma teoria da comunicação que fundamentasse uma sua doutrina. Por isso, eles renunciaram ao projeto inicial de uma Constituição doutrinal, já redigida nas comissões preparatórias, e adotaram a fórmula de um breve decreto de prevalência pastoral. Construindo uma sólida base para o desenvolvimento ulterior, ele inaugura uma nova era de relações entre a Igreja Católica e a comunicação social. Ao chegar ao Concílio Vaticano II, os meios de comunicação social se situaram dentro de um campo mais amplo, pois era a primeira vez na história da Igreja que um concílio ecumênico discutia tal tema, publicando, por fim, um documento oficial. O documento é positivo e tem como fio condutor a afirmação da bondade dos instrumentos da comunicação social, e o quadro geral é fundamentalmente aquele de entendê-los como dom de Deus aos seres humanos. Os 24 artigos que compõem o decreto conciliar estão assim divididos: uma breve introdução, um primeiro capítulo destinado à doutrina, o segundo capítulo referente à ação pastoral e a conclusão. A introdução utiliza os termos instrumento de comunicação social. Tal preferência se baseou no fato de que o decreto queria referir-se a todas as tecnologias de comunicação, aos meios técnicos. Além do mais, o Vaticano II usou um conceito de tecnologia que não se atinha apenas às técnicas ou à difusão das técnicas, mas incluía os atos humanos decorrentes, que são, no fundo, a principal preocupação da Igreja Católica em seu trabalho pastoral. Do mesmo modo, a expressão comunicação social foi preferida aos termos mass media e mass communications, que parecem discutíveis e ambíguos por sugerirem a massificação.
como se esta fosse uma decorrência inevitável da utilização dos instrumentos de comunicação social. A Igreja Católica quis assumir, assim, uma visão mais otimista da comunicação frente às questões sociais. Em outras palavras, quis não apenas abarcar o fator técnico, mas também o aspecto humano e relacional, isto é, o agente que opera as técnicas, assim como os instrumentos de comunicação. Graças ao decreto, a comunicação social foi solenemente integrada como uma das maiores preocupações da Igreja Católica e ocupa um espaço importante na sua agenda. Ela sublinha a aceitação por parte da Igreja Católica dentre as maravilhosas invenções técnicas de todas aquelas que favorecem a vida intelectual e espiritual da humanidade e abrem novas vias à comunicação. Assim, o Concílio legitima com a sua autoridade os esforços dos pioneiros que há muito tempo esperavam o reconhecimento da comunicação social como um setor privilegiado da pastoral. Podemos afirmar que Intermirífica abre uma estrada que não permitirá mais à Igreja Católica voltar atrás nas suas relações com a cultura produzida pela comunicação social, exercendo uma influência profunda sobre as relações entre a Igreja Católica e a comunicação social nos últimos anos. Em resumo, esse decreto pode ser considerado um divisor de águas em relação à comunicação social e não um fim em si mesmo. Foi a primeira vez que um concílio ecumênico da Igreja abordou o assunto da comunicação social, dando independência ao tema dentro da Igreja Católica. O decreto assume os instrumentos de comunicação social como indispensáveis para a ação pastoral, abrindo caminho para ulteriores reflexões da Igreja Católica nesta área. Nasce assim na Igreja Católica, a partir de Intermirífica, uma série de iniciativas que reconhecem a importância de se comunicar à humanidade contemporânea, tendo em mente a grande inovação tecnológica que torna sempre mais sofisticado o modo de comunicar humano. Este processo de grande inovação deve ser tomado em consideração por quem anuncia o Evangelho, para fazer que esse não seja uma mensagem lançada no vazio, ou uma mensagem que perdeu seu significado para a humanidade atual. Institui também o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o único dia que o Concílio instituiu nesse sentido, com respectiva coleta para o sustento desse trabalho. Além disso, incentiva a organização do específico departamento, que culminou mais tarde com o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. A partir do Vaticano II, a Igreja Católica entende que comunicação e comunhão são sinônimas. Compreende que seu desafio pastoral é o de oferecer aquelas palavras de vida eterna que somente Jesus Cristo, Santo de Deus, pode comunicar e da qual ela é legítima depositária.